Nomenclatura em química orgânica. Neste vídeo vamos falar de um ácido carboxílico. Vamos tratar da estrutura e você pode ver aqui do lado uma estrutura simples de ácido carboxílico, um ácido insaturado e que possui o grupo carboxila em sua ponta. O grupo carboxila, se você ainda não conhece, é quando o carbono está ligado com um oxigênio por ligação dupla e esse mesmo carbono está ligado com um oxigênio unido a um hidrogênio. Esse que é o grupo carboxila. Ele porque o carbono ligado com o oxigênio por ligação dupla é o grupo carbonila e o OH por si só é o hidroxila. Como se juntam os dois aqui, então dá o carboxila. É a presença do grupo carboxila que nos garante que esta molécula aqui pertence à função química, né? A substância formada por esta molécula aqui, né? por moléculas deste tipo aqui pertence à função química ácido carboxílico. Já adiantamos aqui, a função química é fundamental na hora de dar o nome. O nome de um composto termina de acordo com sua função química. Ácido carboxílico, o nome vai terminar em O. Tá bom? Lembra? Hidrocarboneto termina com O. Álcool termina com OL. E ácido carboxílico termina com óico. É lógico, tem vários para você gravar. Por enquanto, faça uso de uma tabela para te ajudar. A nomenclatura, ela não tem que ser um problema para você, tá? Não tem dificuldade. Você tem que achar quando existe cadeia ramificada, como é essa, né? Nós acabamos de ver aqui uma cadeia ramificada. Como é que você sabe que é ramificada? Então, né? Alguns estudantes já batendo o olho já estão acostumados, né? Mas aqui, vê se tem um carbono terciário, carbono que está ligado a 3 átomos de carbono. Você tem aqui. Quando tem um carbono terciário, uma parte, né, 2 carbonos que estão ligados a ele vão pertencer à cadeia principal e o outro vai ser ramificação. Então, no primeiro momento, vê se tem carbono terciário, você sabe que tem uma cadeia ramificada. A partir do momento que você está lidando com uma cadeia ramificada, você tem que achar a cadeia principal. A cadeia principal tem que ter o que é mais importante na cadeia, tá? Se você está lidando com um hidrocarboneto, então o que pode ter de mais importante? Uma dupla ligação. Mas quando você está lidando com outra função química, você tem um grupo funcional, que é aquilo que indica qual a função que você está trabalhando. Então isso agora é o mais importante, o grupo funcional. Nesse caso, o grupo carboxila. Bom, também temos aqui insaturação. Quando nós temos insaturação numa molécula, ela também deve estar presente na cadeia principal. Aqui nós temos dupla. Vamos ver então agora um pouco mais, né, colorida aquela representação da molécula. Então aqui é o seguinte, como já falamos, lá no carbono terciário tinha uma ramificação. Vamos achar a cadeia principal, ela tem que ter o que é mais importante, que é o carbono, né, da carboxila. E além disso, ela tem que passar pelos carbonos que fazem ligação dupla. Então olha só, a cadeia ficou fácil. Ela tem que ligar você tem que passar aí pelos carbonos da dupla e pelo carbono que está lá na ponta da carboxila. Pronto, fechou a cadeia principal. O que é a ramificação? A ramificação aqui também fica fácil, né? CH3 é o metil. Temos então apenas uma ramificação e a cadeia principal só para dar o nome. Vamos focar aqui na cadeia principal. Na hora de dar o nome para qualquer composto, você vai juntar várias partes, mas você vai ter que dar o nome da cadeia principal, que é a parte mais fácil, né, de dar o nome. Primeiro, você tem que saber que a cadeia principal, o nome dela tem 3 partes, que vem do número de carbonos. Quantos carbonos você tem lá na cadeia principal? 5. 5 carbonos indica com pente, né? Um carbono com
você indica com MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT, 5. Se você não tem essa tabelinha ainda, acha no Google. Nós temos uma ligação dupla. O meio do nome da cadeia principal vem do tipo de ligação entre carbonos. Se só tivesse ligação simples, a gente ia indicar com AN. Mas como tem uma ligação dupla, indica com EN. E tem que dizer depois onde que ela está, né? Mas por enquanto só estamos começando aqui. Finalizando, como já foi falado, ácido termina com óico. Então a cadeia principal aqui vai ficar pentenóico. Continuando. Muito bem. Agora, como você tem uma ramificação, você tem que ver que antes de mais nada, tá? Você tem que indicar a ramificação. Antes do nome da cadeia principal, a ramificação é o metil. Vai ficar metil pentenóico. Só não coloquei aqui, de propósito, para não complicar, Então, primeiro, você conseguiu chegar aqui, é metilpentenóico. Já é um começo. Tá? Agora, onde que está o metil? Está no carbono 1, 2, 3, 4. Ele poderia estar no carbono 3, não poderia? Poderia estar no carbono 2. Poderia estar no carbono 1? Não, lá não cabe. Lá já, né, já tem uma ligação com carbono e as outras estão comprometidas. Não tem como ter uma ramificação lá. Ele poderia estar na outra ponta? Não. Na ponta você não tem ramificação. Se ele estivesse na ponta, faria parte da cadeia principal, né? Então, mas ele poderia estar no carbono 3 ou no carbono 2. Se ele tivesse no carbono 3, seria outro composto, seria um isômero desse aqui. O que é um isômero? Alguém que tem os mesmos átomos nas mesmas quantidades, só que tem alguma diferença. Então, nesses casos é que a gente tem que indicar, quando é possível ser diferente. E nesse caso é possível ser diferente. Portanto, temos que indicar aí que o metil está no carbono 4. Então teria que ficar 4 pente. E a ligação dupla, ela poderia estar em outro lugar também, ó. Poderia estar entre o carbono 2 e 3, entre o 3 e o 4. Mas ela está entre o 4 e o 5. E eu indico com o menor número possível, indico com o número 4. Então o nome aqui tem que ficar 4-metil, pente, 4-enóico. Só um detalhe. O nome dos ácidos carboxílicos, ele tem que começar com a palavra ácido. Agora, vamos dar uma olhada como seria esta molécula em 3 dimensões. Temos aqui a representação em 3 dimensões do carboxílico que estamos estudando. Os carbonos representados em cinza, oxigênios em vermelho e hidrogênios por cinza claro. Lembrando, não estamos querendo dizer aqui que se os átomos pudessem ser vistos, iríamos vê-los nessas cores. É uma representação didática. Outra coisa, a ligação dupla aqui está representada para facilitar o nosso entendimento. A primeira ligação que é feita entre átomos, ela é feita assim, ligando os centros deles, que a gente chama ligação axial. A segunda ligação que ocorrer, ela será do tipo ligação π, e ela não será no eixo dos átomos. A ligação π ela ocorre por fora. Então, quando nós representamos 2 ligações e as duas assim nesse formato, né, isso é só para facilitar a visualização. A primeira ligação que os átomos fazem, que é no eixo deles, é a ligação sigma. Todos os casos aqui onde há apenas uma ligação são ligações sigma. Mas quando há ligação dupla, a segunda ligação é chamada ligação π. Aqui temos 2 casos de ligação π nesta molécula. Na ponta da cadeia nós vemos os átomos de oxigênio, um fazendo ligação dupla, um fazendo ligação simples com o carbono da ponta. Repare que o oxigênio, como ele faz 2 ligações químicas, né, família 6A, uma camada, portanto o oxigênio faz 2 ligações. Ele faz uma ligação simples com o oxigênio e a outra com um hidrogênio. Já o outro oxigênio faz 2 ligações com o carbono. Então,
esse outro oxigênio ele não precisa de hidrogênio para ficar satisfeito. Portanto, a gente costuma dizer na química orgânica que nós temos C dupla O H. C dupla O OH é o que a gente chama de carboxila. Este grupo aqui. Nós temos nessa cadeia uma outra coisa importante além do grupo carboxila, que é a ligação dupla. Mas o grupo carboxila, o C dupla O OH, nos indica química, nos indica que esta substância pertence ao grupo dos ácidos carboxílicos. É isso que me faz saber que esta molécula é um ácido carboxílico. Portanto, isso é a coisa mais importante desta molécula. Quando há um grupo funcional, aquilo que indica uma função química, então ele é o que há de mais importante. Aí a ligação dupla, se houver, né, a insaturação passa a ser segunda coisa mais importante. E as ramificações, elas ficam em terceiro plano. Tá? Portanto, na hora da gente ver qual é a cadeia principal, nós temos que olhar o que? A cadeia principal tem que ter o que é mais importante. E como nós temos saturações, a cadeia principal tem que passar pela... Nós temos uma insaturação, né, uma ligação dupla. A cadeia principal tem que passar por ela. A cadeia principal está aqui, ó, passando por esse carbono e pelos carbonos da dupla. E daí, para qualquer lado que eu seguir, eu vou ficar com uma ramificação metil. Repare, ó, eu vou para cá. E daí essa passa a ser a cadeia principal, que eu estou apontando aqui. Dela sai o que? Sai algum carbono? Sai aqui, ó. Então nós temos uma cadeia ramificada. Ó, CH3, carbono e 3 hidrogênios, é o metil que você já deve conhecer. Por onde eu começo a numerar essa cadeia? Pelo carbono mais importante, né? Pela extremidade que tem o carbono mais importante. Eu nunca começo a numerar a cadeia no meio da cadeia. É sempre pela ponta. Eu só tenho que ver que ponta eu começo. Eu começo mais próxima do que é mais importante. É essa daqui, né? Então vamos lá. Esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No carbono 4 temos metil, ramificação metil. Entre o 3 e o 4 temos a insaturação. Na hora de indicar, eu posso usar o número 3 ou o 4. Aí, regra dos menores números possíveis, uso o menor que eu posso. Entre 3 e 4, uso o número 3. E precisa indicar que a carboxila está no carbono 1? Não. Carboxila sempre vai estar na ponta. E é lá que vai começar a contagem, quando você estiver lidando aí com ácido carboxílico. Então não há necessidade de onde ela está, você só indica quando há necessidade. Só indica número no nome quando há necessidade. Então é por isso que o nome vai ficar como? Primeiro, esse cara é um ácido. Como é um ácido, temos que começar pela palavra ácido. Vamos lá. Ácido o quê? Aí ele tem uma ramificação. Então, como todo nome orgânico, o nome da cadeia principal, o nome da ramificação e onde ela está. Então, 4-metil, porque o metil está no carbono 4. Então, até aqui temos ácido 4-metil. Não tem mais ramificação. Aí eu vou para o nome da cadeia principal. O nome da cadeia principal, ele tem 3 partes. A primeira parte vem do número de carbonos, 5 carbonos. Carbonos na tabelinha, né, de prefixo, você vê lá que 5 carbonos a gente indica com pente. Até aqui temos ácido, 4-metil, pente, 3-en, porque no terceiro carbono temos uma ligação dupla, porque en. Se a gente só tem ligação no meio do nome da cadeia principal, a gente escreve an. Como temos uma ligação dupla, escrevemos en. E devemos indicar onde está essa dupla, no carbono 3. Que temos até aqui? Ácido, 4-metil, pente,
3 em óico. Ácido 4-metil pente 3 nóico. Por que termina com óico? Porque a terminação do nome vem do grupo funcional. Como esse cara que é um ácido carboxílico, todo ácido termina com óico. Ácido 4-metil pente 3 em óico. Fenóico. Vamos dar uma olhada no movimento aqui, com um pouco de movimento nessa molécula. Veja aí que as moléculas, elas têm esse movimento, essa liberdade, e é por isso que ocorre os choques entre as moléculas, né? Essa substância em questão, como ela tem 2 átomos de oxigênio na ponta, a gente pode esperar dela uma concentração de carga aqui na ponta que tem os oxigênios. Por quê? O oxigênio é um elemento químico muito eletronegativo. Ele puxa os elétrons para ele sempre. Então lá na ligação onde o oxigênio se encontra, ele está mandando no pedaço. Ele puxa os elétrons todos para o lado dele. Como aqui nós temos 2 oxigênios, então para o lado aqui dos oxigênios a concentração de carga negativa é muito alta. Essa é uma molécula então que tem polaridade. Fora a parte dos carbonos, né, onde só tem carbono e hidrogênio, não há muita diferença de eletronegatividade, então não há polaridade, mas na ponta da molécula do ácido existe aí uma polaridade. Então assim, quanto menor for a cadeia do ácido carboxílico, mais polar ele vai ser. E você sabe que polaridade na química significa se dissolver. Então o ácido, quanto menor ele for, mais ele dissolve na água. O ácido carboxílico mais conhecido é o vinagre, que só tem 2 carbonos. Esse aqui já tem 6 carbonos, né? Outra coisa, tá vendo esse hidrogênio aqui do ácido carboxílico? Veja só, diferentemente dos outros hidrogênios da molécula, esse cara aí, ele está ligado logo com quem? Com o oxigênio. Então o que a gente espera? Esse hidrogênio, diferentemente dos outros hidrogênios da molécula, ele está tendo seus elétrons, né, totalmente puxados para o lado do oxigênio. Isso dificulta a vida dele. Ele fica numa situação onde os elétrons dele, olha, estão, né, prestes a ir embora para o oxigênio. Então esse hidrogênio aqui a gente diz que é um hidrogênio solto. Já lá os outros hidrogênios estão lá, tranquilos, né? Porque eles têm uma diferença de eletronegatividade pequena em relação ao carbono. Então eles não têm medo aqui de perder os seus elétrons. Agora esse aqui, então por causa esse hidrogênio é solto. Sendo solto, quando uma substância tem hidrogênio solto, né, hidrogênio que o elétron está sendo muito puxado e tal, então é fácil de arrebentar o cara, arrebentar a ligação e o hidrogênio se soltar. Esse é o caso em que a gente tem um ácido, porque ácido na química é o seguinte, tem várias teorias, tá? Mas no ensino médio e no cursinho, quando a gente fala de ácidos, estamos falando da teoria de Arrhenius, onde ácido é quem libera hidrogênio, quem libera H+, quando jogado na água. Na verdade tem que liberar H+, e não liberar mais nenhum íon positivo, só o H+. E esse cara, ele faz isso, ele tem essa facilidade de liberar o hidrogênio, porque o hidrogênio, quando ele se solta de uma molécula, ele se solta perdendo o seu elétron, o único que ele tem, coitado. E daí ele vira H+, isso que é o H+. Quando o hidrogênio se solta como H+, né, a gente sabe que assim que ele vê uma molécula de água pela frente, ele já pega essa molécula e vira o H3O+, o íon hidroxônio, tá? Por isso esse cara é ácido.
Então, ácido, porque todo ácido começa seu nome com a palavra ácido. Metil, porque é a ramificação que aparece na substância considerada, e é a única. Pente, porque é o prefixo usado quando temos 5 carbonos na cadeia principal. En, porque temos uma ligação dupla, e ligação dupla se indica por en. E oico com acento, porque temos um ácido carboxílico, e todo ácido carboxílico com oico, com acento no primeiro O. Portanto, ácido 4-metil, pente 4-enoico. Você tem que indicar a numeração, porque como já foi explicado, o metil poderia estar em outro lugar. Você tem que indicar onde está a dupla ligação, porque a dupla ligação poderia estar em outro lugar, e ela está aqui no carbono 4, e o metil está aqui no carbono 4. Outra coisa, a nomenclatura antiga falava ácido 4-metil 4-pentenoico. Hoje você tem que indicar o número bem antes daquilo que ele está falando, até porque evita dúvida, né? Se você colocar um 4 aqui na frente, nesse composto, até que não vai ter muito que causar dúvida. Mas dependendo do composto, você não sabe o que o 4 está querendo dizer. Aqui ficou bem claro, ó, 4 em. O 4 faz referência à posição da dupla, porque em faz referência à ligação dupla. Temos o oico porque ele só pode estar lá, na ponta da cadeia, no carbono 1.